Olá, irmãos, como estão? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto, o melhor calmante do mundo. Esse texto está no Manancial, foi escrito pelo pastor Judiclei Santos e eu gostaria de lembrá-los que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, em teu nome que pedimos que possamos compreender a mensagem de hoje. Esclarece-nos, Pai, que nós possamos entender que só há descanso em Ti. Em meio a tantas tribulações que estão acontecendo no mundo, só em Ti há descanso, há refúgio, só em Ti o nosso coração se acalma. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje a nossa leitura é no Salmo 4. E eu vou ler com os irmãos. Deus, meu defensor. O Salmo de Davi ao regente do coro para instrumento de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão os que não têm valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Bom, irmãos, dizem que alguns estudiosos dizem que esse salmo também foi escrito na mesma situação que o salmo anterior e que dizia que tinha a ver com a situação que Davi estava passando com seu filho Absalão, que o havia traído. Então, dizem que esse também teria sido escrito nessa mesma situação. Se você quiser saber mais a respeito de Absalão, ouça o vídeo de ontem, porque lá eu dou uma explicação melhor sobre a traição do filho do rei Davi, ok? Bom, o texto, os versículos escolhidos para serem os versículos chaves foram os versículos 7 e 8, que dizem assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, o pastor Judiclei, ele começa dizendo que, de acordo com a Sociedade Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Eu fui dar uma pesquisada, nós somos em 212 milhões de brasileiros. Então, isso quer dizer que quase 35% das pessoas, dos brasileiros, têm problemas de sono. Isso não é pouca coisa, né? É muita coisa. E agora, talvez essa pesquisa até esteja desatualizada, porque eu li que na pandemia isso se agravou muito mais. Então, assim, muitas coisas fazem com que as pessoas percam o sono, né? Para além de estarem doentes, a insegurança, o medo, né? A dúvida no coração, se vai conseguir pagar as contas, se vai conseguir criar os filhos, se vai conseguir sair para trabalhar e voltar, que o nosso país está muito violento. Então, todas essas coisas acabam tirando o sono das pessoas.
Então, o texto diz aqui que um expressivo número de pessoas tem problemas com sono, razão pela qual muitos precisam de ajuda, de calmantes e de soníferos para dormir. Então, tem gente que não consegue dormir sem ajuda de forma alguma, né? Por mais que exista a orientação de procurar não tomar cafeína algumas horas antes de deitar, de apagar todas as luzes, de se tranquilizar, as pessoas ficam pensando e acabam não conseguindo dormir. Então, as razões são multifatoriais e a gente não deve censurar o que por algum motivo os que por algum motivo precisam ser medicados, né? Porque tem gente que, na sua simplicidade, acha que, assim, é um absurdo quando um cristão recorre a um medicamento, seja para depressão, seja para dormir, seja para qualquer um desses males. Mas isso não faz nenhum sentido, né, irmãos? Como quando a gente precisa de uma cirurgia, a gente não recorre ao cirurgião. Quando a gente tem algum mal, mesmo que ele seja produzido pela mente, nós temos que sim que ser medicados, nós temos que recorrer às pessoas que podem nos ajudar, psicólogo, psiquiatra, o remédio, o que for orientado, porque o Senhor fez todas essas pessoas, o Senhor instrumentalizou cada uma dessas pessoas que estudaram para nos ajudar em nossas dificuldades. Há quem diga que não vai nem tomar a vacina do coronavírus porque acredita que o Senhor as protege. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor protege a cada um de nós. Mas não é porque nós somos cristãos que nós não vamos morrer de coronavírus, nossos filhos não vão morrer, nossa família, não vão ficar, ninguém vai ficar doente. Não é isso, né? Nós temos que ser pessoas responsáveis e temos que crer em Deus e fazer a nossa parte. Que o Senhor coloca à nossa disposição todos os recursos para que nós possamos nos salvar, melhorar. Então, existem pessoas que tentam Deus, né? Não, eu não vou tomar vacina, eu não vou dar vacina. Eu conheço pessoas que não querem dar vacina nos filhos. Não, porque o Senhor tem que proteger. A Bíblia diz que a gente não pode tentar o Senhor. A gente não pode tentar o Senhor. Entendeu? Então, temos que ser responsáveis. Então, a despeito de tanta gente ter tantos problemas para dormir, o salmista, o rei Davi, ele tinha noites de sono como as minhas, maravilhosas. Eu durmo que nem uma pedra. Por mais que as coisas estejam ruins, eu sempre durmo bem, graças a Deus. Então, o texto diz que é curioso notar esse sono bom do irmão Davi, porque se a gente for considerar que o Salmo 4 foi escrito quando Davi estava enfrentando, assim, problemas muito grandes. E ele tinha tudo para perder o sono, né? O filho dele, amado, Absalão, tinha conquistado boa parte do povo contra ele, tinha traído. Se ele ficasse lá bobeando, ele seria morto. Ele perdeu o trono, teve que sair correndo. Então, gente, falta de problema ele não tinha. Não tinha pouco, né? Então, por que é que Davi dormia tão bem? Então, aqui diz que o segredo está no verso 7. Davi dormia bem, por quê? Porque o Senhor tinha enchido o coração dele de alegria. A alegria é muito maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então, a gente talvez não tenha a dimensão do que é isso, mas quando ele fala que se a gente for transportar para os dias atuais, o que Davi está dizendo é o seguinte: olha, o Senhor encheu meu coração com tanta alegria que é muito melhor que o Senhor tivesse um saldo bancário com um monte de dinheiro. É muito melhor que eu tivesse a geladeira abarrotada de comida para todos sempre. É muito melhor que se eu tivesse um cartão de crédito aí
sem limite para eu poder comprar qualquer coisa que eu quisesse. A alegria que o Senhor colocou no coração dele tem que ser a mesma alegria que nós temos de saber que o Senhor está conosco, cuida de nós, a despeito de qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Porque não tem coisa pior do que um filho trair um pai. Mas Davi tinha alegria no coração, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor estava olhando tudo o que estava acontecendo e que o Senhor teria misericórdia dele. Então ele está afirmando que a alegria que Deus no coração dele é tão grande, que é maior que uma festa de casamento. Esse dia passava de que uma pessoa podia sentir com uma grande colheita. É como a gente se sente quando a gente ganha um dinheirão, um aumento, um dinheiro inesperado, uma herança, uma doação. Imagina, cair um dinheiro aí que você não está esperando. Nossa, dá muita alegria, né? Você pode pagar suas contas, pode comprar coisas que você gosta. Então, Davi falava que, nossa, isso aí, ó, era fichinha, perto do que ele estava sentindo. Ele tinha boas noites de sono, pois o que? Ele tinha encontrado Deus, e em Deus uma fonte inesgotável de alegria e de paz. Então, eu creio, irmãos, que isso só é possível se você tiver uma verdadeira conexão com Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não meditar, se você não andar nos caminhos do Pai, é difícil você sentir essa alegria. Porque aí qualquer coisa te derruba, qualquer coisa. A perda de um emprego, um filho doente, uma dificuldade, uma conta que você não consegue pagar, um saldo devedor no cartão de crédito que você não conseguiu pagar todo o valor. Qualquer coisa dessas vai tirar sua paz, vai tirar o seu sono, vai fazer com que você se torne uma pessoa triste, vai acabar fazendo com que você trate mal as pessoas. Enfim, só quem nos dá a alegria, essa paz, essa tranquilidade é o Senhor. Mas nós temos que caminhar com Ele, senão não tem jeito. E nós vamos perder o nosso sono. Então, o melhor calmante do mundo é composto do quê? Da alegria em Cristo e a paz com Deus. Não tem coisa que nos acalme mais o coração do que estarmos em paz com Deus. Então, a pergunta que fica aqui é: qual é a fonte da sua alegria e provisão? Se você tem depositado a sua alegria no fato de que os seus familiares têm saúde, no fato de que você tem dinheiro para pagar suas contas, que você tem um teto para morar, é lógico que todas essas coisas nos deixam felizes e alegres. Lógico que deixam. Mas se toda a sua confiança está depositada nisso, certamente você terá problema. Porque Jesus diz, né, que no mundo a gente vai ter aflição. Então, ninguém vai passar por esse mundo em brancas nuvens. Então, nós temos que depositar a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa paz naquele que tudo pode e naquele que não falha. Então, descanse em Deus e durma em paz. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim. E você? Já encontrou em Deus uma fonte inesgotável de alegria e paz? Se não encontrou, olha, busque Jesus Cristo. Confesse a Ele que você não pode se salvar, que só Ele pode resgatar através do sacrifício que Ele fez na cruz. E se você já tem Jesus Cristo, descanse totalmente nele, porque Ele é a nossa paz. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém e que a nossa palavra-chave que é saudades.